Pessoal, boa noite a todos, né? Primeiramente, quero apresentar a vocês. Vamos para a primeira semana do PET 4, do primeiro ano do ensino médio, tá? Na parte de história. E o que essa primeira semana vai trabalhar de fato, né? Basicamente, ela vai trabalhar com primeiro reinado, né? O governo de Dom Pedro I. E vamos ter uma série de características, né, para a gente analisar, ok? Vamos passar lá então para a semana 1 das atividades aqui. Bom, o tema, né, como eu já tinha falado, é o primeiro reinado, tá? Compreende entre os anos de 1822, a independência do Brasil, a 1831, tá? O primeiro reinado de Dom Pedro I, né? No PET 4, no PET 3, nas quartas semanas, vocês trabalharam a chegada da família real, né? Então, a família real agora já está no Brasil e, tendo como base, o Brasil se torna independente em 1822 e chega ao poder Dom Pedro I, né? Apesar de ser independente, é um dos poucos países que instaura uma monarquia, ao invés de uma república, né? Bom, vocês vão analisar alguns conceitos, né? Primeiro reinado, dar uma olhada nesses vídeos aqui, né? Sugestões, e vamos passar para a atividade. Bom, na atividade vocês vão ler o texto, né? Vão ler o texto, o primeiro reinado, marcar as partes importantes, tá? E tentar responder as questões, que é o que nós vamos fazer agora, né? Bom, a questão número 1, ela está pedindo para a gente, a primeira semana, está pedindo para a gente o seguinte: quais são as principais características do primeiro reinado? Ou seja, o que marca o primeiro reinado? O que caracteriza o primeiro reinado? O que a gente pode colocar como pontos principais e pontos importantes do primeiro reinado, né? O primeiro governo imperial, né? O primeiro reinado de Dom Pedro, ele é a marca do império, né? O primeiro império. Depois a gente vai ter o segundo império, né? Com Dom Pedro II, mais para frente, né? O Brasil dividiu dois impérios, né? Então, o primeiro império, o primeiro reinado, nós temos o autoritarismo muito forte, né? Dom Pedro vai ser muito autoritário, tá? Em suas decisões políticas, econômicas, né? E não vai aceitar opiniões de qualquer crítica, né? E tanto é que ele vai instituir, vai impor, outorgar a Constituição, a primeira Constituição do brasileiro em 1824, ou seja, diferentemente da forma com que as constituições são formuladas, são feitas, são criadas, esta Constituição ela vai ser realizada com a escrita de um imperador, vai ter consulta pública, mas ele que vai decidir, ele que vai colocar tudo o que ele quiser na Constituição. Então, por isso que a gente fala que foi uma Constituição outorgada, não houve participação popular, foi ele quem fez a Constituição. Além disso, desse ponto dessa Constituição, nós temos o governo de monarquia, né? Mono vem de um e Kia vem de governo, né? Então, monarquia é o governo de um só, que é o imperador, né? Dom Pedro I. Então, uma característica do primeiro reinado é monarquia, governo de um só, e monarquia constitucionalista, né? No caso, temos uma Constituição, porém uma Constituição construída através do rei, do imperador. Não é uma Constituição
debatida, conversada com o povo, né? O outro elemento que a gente vê é o Estado e a Igreja juntos um com o outro, tá? Eles ficam o tempo todo em decisões políticas. O Estado ele se declara como um Estado que tem religião, a religião católica, né? E grande parte dos problemas que vão generar é por conta dessa fusão entre Estado e Igreja, né? Que é um grande problema. Outra questão é o voto censitário. O que quer dizer o voto censitário? Que, mais uma vez, não houve participação popular. Por quê? Quem poderia votar nessa época aí era quem tinha renda, quem tinha terras, quem tinha dinheiro, né? Então, só quem tinha renda podia votar. Então você exclui grande parte da população, né? De indígenas, de escravos. Toda a participação popular ela é praticamente excluída, porque são poucas pessoas que vão participar do processo eleitoral, né? E, além do mais, ele é um processo, né, muitas das vezes, indireto também, né? Outro ponto que é importante, que é marcante no primeiro reinado de Dom Pedro, a divisão dos poderes, lá de Montesquieu, né? Ele vai pegar um pouco dos elementos do iluminismo, vai pegar lá o poder executivo, que é o presidente, né, que é o imperador, no caso, legislativo, que faz as leis, executivo, que executa, legislativo faz as leis, o judiciário controla e ajuda a organizar todo esse corpo também, suas contribuições, né? E uma diferença, diferentemente da República, no Império, no primeiro reinado, Dom Pedro vai criar um poder diferente, poder moderador. É um poder que o imperador interferia em todos os outros poderes quando quisesse, ou seja, se houvesse uma decisão passada pelo legislativo e judiciário, né, Dom Pedro I poderia entrar pelo poder moderador e interferir nessa decisão. Ou seja, o moderador ele controlava o executivo, o legislativo e o judiciário. Então não havia democracia, né? Porque ele controlava os poderes para ele. Se houvesse uma decisão diferente, ele ia com o poder moderador e cancelava, né? Por isso chama o poder moderador, que moderava entre as partes, né? E ele tinha esse controle mesmo, viu, gente? Autoritário. Outro ponto, permanência da escravidão é importante. Uma das características do primeiro reinado é a permanência da escravidão, né? A gente pensa que o Brasil se tornou independente, aboliu a escravidão. Não, na verdade não. Muitas das elites brasileiras nessa época pediram para permanência da escravidão e Dom Pedro não modificou isso na Constituição. Na Constituição ainda existe o regime escravocrata, o escravismo muito grande, e um dos pontos que vários setores da sociedade na época fizeram críticas, né? Se instaurou uma independência, o país se tornou independente, mas a escravidão prende o país. O país ainda tem essa questão da escravidão como dependente. E esse é um dos problemas assim mais complicados, né? Você criar uma constituição para um país, mas a escravidão está lá sendo defendida, né? Outro ponto é a unidade territorial. O que quer dizer unidade territorial? É que o governo de Dom Pedro ele queria a união, ele queria só um governo centralizado em uma região só, uma capital só, e a partir dela ele controlar todas as áreas, todos os outros que a gente chama de estados, né? Na época não eram estados ainda, eram províncias. E essa unidade ele queria fazer o país centralizar o país em um lado só, beleza? Outra questão, vamos passar para número 2.
que foi otorgado em 1824? Qual era o principal objetivo do documento constitucional? Né? É o que eu falei acima aí, né? Em 1824, nós temos a primeira Constituição do Brasil, né? Que foi imposta, que foi autoritária, escrita por Dom Pedro. E qual era o objetivo dessa Constituição de 1824? Era manter a ordem, a hierarquia social, a política sem liberdades, de acordo com o texto, né, também, além de conservar propriedades, priorizar a unidade territorial, como a gente tinha falado, o tráfico de escravos permanece, a escravidão e a exclusão social, porque haviam poucas pessoas que participavam do processo eleitoral, né? Ou seja, manter e assegurar os privilégios das elites, a separação social. Bom, nós temos uma Constituição criada, porém, ela tem vários elementos antidemocráticos, com exclusão social, com separação social, com marginalização das pessoas. Poucas pessoas podiam votar, a escravidão ainda continuava, ou seja, ela tinha permanências do passado ainda colonial, ainda no Império. Não quer dizer só porque criou uma Constituição que estava tudo bonitinho, estava tudo legal. Não, na verdade, continuou muita coisa ruim. Né? Escravidão, exclusão social, a hierarquia, né, entre as pessoas, né? E o poder das elites, dos grandes proprietários de terras, dos senhores de engenho, que continuou ainda no Império, porque a escravidão continuava. Os senhores de engenho dependiam da escravidão, como ela continuava, eles continuavam ganhando. Né? Número 3. Número 3. O que as elites brasileiras disputavam? Daí vocês vão encontrar no texto. O que as elites brasileiras disputavam nessa época aí do primeiro reinado? Dom Pedro I, as elites brasileiras disputavam a descentralização do poder político no país, enquanto Dom Pedro I e as elites portuguesas buscavam a centralização política, segundo o texto. Ou seja, as elites brasileiras não queriam uma concentração política. É o que nós falamos lá na primeira questão. Dom Pedro I queria centralizar o governo em um lugar só, em uma federação só, em uma sede só, enquanto outros membros da elite brasileira queriam descentralizar o poder, queriam que o poder fosse mais autônomo, aos moldes dos Estados Unidos e com suas federações, né? Queria que fosse distribuído, mais autônomo, esse poder político. Número 4. Vou passar para o número 4 aqui. Qual motivo levou ao fechamento da Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte é uma Assembleia que você elabora, o próprio nome já fala, né? Assembleia Constituinte, uma Assembleia para criar uma Constituição. Né? Por que Dom Pedro fechou essa Assembleia Constituinte? Vamos saber. Dom Pedro I fecha a Assembleia Constituinte porque as elites portuguesas do Brasil tinham interesses e propostas diferentes. Sim, um dos pontos. Né? Ele queria centralizar e o outro lado do pessoal do Império queria descentralizar. Então houve esse debate, né, na hora de criar a Constituição. E como Dom Pedro I não queria abrir mão dessa centralização política, ele não queria abrir mão desse poder que ele queria ganhar, ele fecha a Assembleia, visto que o objetivo era outorgar, impor, construir uma Constituição através dele, monopolizando seu poder, ou seja, ele queria monopolizar, né, todo o poder, e para isso ele fecha a Assembleia para não ter nenhuma participação para entrar na Constituição, na elaboração da Constituição, e ele fecha a Assembleia Constituinte, que é uma medida autoritária, né?
porque você está na Assembleia Constituinte construindo um texto, uma Constituição, debatendo, ele vai lá e fecha e só ele que vai decidir. Por isso é autoritário. Número 5. Número 5. O que levou o imperador Dom Pedro I a abdicar do trono? O que levou a Dom Pedro I a sair do trono do Brasil em 1840? Né? Vamos olhar aqui os 1840 não, 1831, gente, desculpa. Em 1840 é o golpe da maioridade lá na frente. São vários fatores que resultaram na saída, abdicação de Dom Pedro I no Império do Brasil. Entre eles eu marquei aqui tensões políticas na época. Essas tensões de uma elite querer uma coisa, outra elite querer outra, esses debates, né? Dom Pedro queria uma coisa e outros membros queriam outra. A toda a influência do iluminismo, né? De toda a independência da América Latina, que queria que os países fossem republicanos, virassem repúblicas, e o Brasil não virou república, ele virou monarquia, pelo contrário. Né? Toda essa tensão vai criar no governo dele. Outra coisa, o Brasil vivia nessa época uma crise financeira muito grande, tinha concorrência com vários produtos internacionais, né, no mercado. Outro ponto também que ajuda a configurar esse clima de tensão, de complicação, foi a Guerra da Cisplatina, ocorrida em 1825 e 1828, com a derrota do Brasil para o Uruguai. A Guerra da Cisplatina foi uma guerra entre o Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil se aliou à Argentina contra o Uruguai, mas não conseguiu lutar, né, contra o Uruguai nessa questão de anexo do território. Né? E o Uruguai venceu o Brasil nessa época. Outro ponto que nós podemos demarcar foi a Conferência do Equador, de 1824, que foi uma tentativa de instaurar a república, que eu falei. Ideias do iluminismo, a questão da república, vão cair aqui no Império, tentar influenciar todo o governo. Então, a Conferência do Equador, ocorrida em Pernambuco, ela tentou instaurar a república e ajudou também a esse clima, esse ambiente do governo ficar pior. Outro ponto, perdeu apoio, né, da nobreza rural, perdeu muito apoio nessas questões, porque muitos pensavam que ele não ia ser tão autoritário, e perdeu muito apoio. E outro ponto, a morte de Dom João VI, né, seu pai, em Portugal, e esse trono deveria ser passado para ele, porém ele não quis no primeiro momento, foi passado para o primo dele. E aí tiveram vários embates, né? E ele resolve voltar para Portugal e deixa seu filho, né, Dom Pedro II, aqui no período regencial ainda, e coisa que o Brasil vai ter só depois, em 1840, uma volta de um imperador. Beleza? Então é isso, gente. Essas questões aí.